quero falar sobre oratória. Por que sentimos medo e como superá-lo? É muito importante saber a razão do medo. Freud já falava sobre isso. Que você necessita descobrir a fonte dos teus medos, a fonte dos teus traumas. É muito importante saber a fonte. Eu, claro, concordo em partes com Freud. E aí vou dar dicas para você de como superar o medo. Você nunca mais vai ter medo de falar em público. Não é legal isso? Quando eu digo falar em público, eu estou me referindo a qualquer público. Não pense você que é para falar no palco diante de uma grande plateia. Não, às vezes, num aniversário familiar. Às vezes é num dia realmente de uma festa de família e você gostaria de se pronunciar, não é? E aí você não tem coragem, fica com medo, fica insegura e não fala. Não é desagradável isso? Para pensar. Você está numa festa, às vezes na festa da sua mãe, ou do seu pai, ou do seu avô, da sua avó, ou de um irmão, ou de um tio, e você gostaria de se manifestar, agradecendo, enfim, elogiando a pessoa, querendo se mostrar grata àquela pessoa, mas não tem coragem de falar. Isso pode acontecer, por exemplo, num velório. Às vezes a pessoa falecida ali merece uma homenagem, merece que sejam ditas algumas palavras, mas você tem vontade, mas não vence o medo. O medo te apavora, o medo te atrapalha, né? Isso é comum acontecer. Eu dou curso de oratória e eu sei da dificuldade que as pessoas têm de falar diante de uma plateia muitas vezes de uma pessoa só, ou duas pessoas, ou três pessoas, um grupo pequeno. Ainda assim a pessoa tem medo. E quando se arrisca a falar, não consegue falar de forma concatenada, de forma organizada. A pessoa fica apavorada, não sabe como começa, não sabe como termina. É horrível. Então eu vou te dar dicas hoje aqui no programa sobre isso. Você vai vencer medos. Às vezes a pessoa quer fazer uma live, ou quer anunciar um produto que ela tem em casa, está precisando de dinheiro, tem lá alguma coisa que você não utiliza e que pode ter valor para alguém. E você quer fazer uma live para divulgar o teu produto, mas não tem coragem, né, de falar, não sabe como organizar a tua fala, fica com medo. É possível vencer isso? Claro. Mas é muito importante saber a origem do medo, porque quando você descobrir a verdadeira causa do teu medo, você vai perceber que é tão simples você resolver a questão. E vou falar também como é que você organiza a tua fala, para obter resultados mais satisfatórios. Como é que você organiza a tua fala, como é que você começa, como é que você desenvolve, quais são os pontos fundamentais que você precisa anotar para não esquecer, para poder ter uma fala organizada, correta, direitinho, para que no final você tenha um resultado satisfatório. As pessoas que falam bem são as pessoas que obtêm maior respeito e admiração. Então, se você quer ser uma pessoa respeitada e admirada, é bom que você aprenda a falar direito, a falar com segurança. Mas o medo te atrapalha, eu tenho certeza absoluta disso. O medo te atrapalha como me atrapalhou muito tempo. Sentimos medo. Uma das razões é, enquanto criança, tudo começa na infância. Os recalques, os traumas, os medos, a insegurança, tudo começa na infância. Então você vivia numa família em que só os adultos tinham razão. Ponto. Criança não se manifestava. E toda vez que tentava se expor, logo vinha um adulto e tolhia a criança, e a impedia, e a tratava com indiferença ou com desprezo, que é pior, é o desprezo. Como se o que você tinha para falar, ou o que você tivesse falado, não tivesse absolutamente nenhuma importância. E você vai sentindo isso nas atitudes desses adultos. Você vai percebendo que o que você fala não tem importância. E que muitas vezes você é interrompido quando começa a falar, como se o que você vai falar não tivesse exatamente nenhuma necessidade ou importância. Isso vai causando em você um trauma, vai te dando a ideia
de que você não tem nada de bom para falar. Isso vai ficando incutido na tua cabeça, no teu inconsciente, porque todas as tentativas de se manifestar publicamente, ainda que dentro da tua sala, perante os teus pais e os teus tios e os teus avós, ainda que seja só nesse ambiente, mas todas as vezes que você tentava se manifestar, ninguém escutava o que você falava, e quando tentava persistir, alguém dizia: cala a boca, menino, cala a boca, menina, não atrapalha, estou assistindo televisão, cala essa boca. Percebe? Isso vai incutindo na cabeça da pessoa durante a sua infância. E, segundo os especialistas, psicólogos, os maiores do mundo, todos dizem: a personalidade de um ser humano, de uma pessoa, de uma criança, de um ser humano, a personalidade se fixa até os 6 primeiros anos de vida. Mas tem um grave problema que também nos impede de falar com naturalidade, que faz com que a gente tenha medo de se comunicar. Na própria escola, durante o ensino fundamental, falar não tem valor. Falar não tem valor. Em nenhuma escola se valoriza a maneira com a qual as pessoas falam. Então não existe nas escolas aula de oratória. Deveria existir. Porque a criança pode ir muito bem no que ela escreveu, mas na hora de falar, ela tem dificuldade. Porque na sala de aula, a solicitação dos professores é: fiquem quietos, não façam barulho, não fale porque você atrapalha o coleguinha do lado. E assim vai. A avaliação é feita apenas naquilo que ela escreve, como ela escreve, nada, nunca, como ela fala. Então é lógico que vai crescer um adulto com deficiências. É por isso que 99% da população, não só do Brasil, isso é mundo, tem dificuldade de falar, de se expressar. O medo, ele vem das tentativas frustradas ao longo da sua infância e depois na sua juventude, na sua puberdade. Em todas as etapas da sua vida, você sempre vai encontrar pessoas colocando obstáculos. E como ninguém te ensinou coisa nenhuma, você não sabe. Como é que eu me ponho na frente de uma plateia? Ninguém nunca disse. Eu faço o que com as mãos? Ponho no bolso, ponho para trás, cruzo os braços, o que é que eu faço? Ninguém nunca te ensinou. Como é que eu me dirijo à plateia? Tem uma plateia com 30 pessoas. Como é que eu me dirijo? Eu olho para uma pessoa só, para um ponto fixo, olho para todo mundo. Como é que eu faço? Eu tenho que ficar estático, parado, ou devo me movimentar? Como é que eu organizo a minha fala? Sobre o que eu vou falar e como eu organizo a minha fala? Sem esse tipo de informação, é natural que você tenha medo. E tem um outro gravíssimo problema, que eu falo para todo mundo. É o seguinte: o que nos põe medo são as expressões faciais, são os rostos, principalmente. Mesmo gente que já tem habilidade, experiência, mesmo essas pessoas se sentem muitas vezes inseguras. Eu, por exemplo, ainda assim, depois de mais de 40 anos de experiência falando publicamente, ainda assim, dependendo da plateia, eu vou sentir medo. Eu vou sentir medo, olhando para os rostos. Porém, eu sei como resolver essa questão, mas eu sei que exatamente aquelas expressões me põem medo. E por quê? Então, vamos entender. Quando você, na sua infância, não sei se você, mas em geral, crianças, vez ou outra, são criticadas, às vezes até agredidas, fisicamente ou verbalmente agredida. Quando não, são os gritos que chegam a doer os ouvidos. Quando a mãe grita, quando o pai grita, o pai perdeu a paciência, ele grita com você, às vezes fala palavrão para você, te manda calar a boca, te ameaça de bater em você, ou a mãe, ou um tio, ou o irmão mais velho, alguém vai olhar para você em algum momento da tua vida com uma fisionomia extremamente sisuda, brava, aquele rosto, aquele momento de emoção, porque a gente só fala com força realmente, com convicção, quando nós estamos com raiva. Quando se tem muita raiva, é o momento em que a gente projeta uma
convicção muito forte. E naquela imposição do pai, com o dedo em riste, ameaçando bater, com a fisionomia carrancuda, sisuda, as sobrancelhas arcadas, os olhos avermelhados, quando o pai, ou o adulto, ou o educador faz isso com a criança, ele embute na criança um medo tamanho, e ele fala com tanta eloquência naquele momento, e convicção e força, que aquilo vira um marcador somático na cabeça daquela criança. Aquela imagem fica gravada no inconsciente dela para todo o sempre. E você identifica esses rostos, e isso é um processo psicológico, não é você determinando isso. Isso ocorre naturalmente. Isso te projeta inconscientemente as situações em que você detestou, situações negativas que ficaram marcadas na tua vida, a situação em que você sentiu medo. Por isso que eu digo que você precisa saber quais são as razões dos seus medos. Quando você descobre finalmente, eu não vou ter medo daquela pessoa na plateia, porque eu sei que aquela pessoa, ela não está fazendo por mal, ela não está me agredindo. Parte da razão do medo é essa. Outra parte é o despreparo. Então eu vou falar sobre um determinado assunto que eu não domino. É óbvio que eu vou me sentir inseguro. É óbvio. Se eu tenho consciência de que eu não domino aquele assunto, a própria consciência de que eu não sei o suficiente sobre aquilo já me deixa inseguro. Então, qual é o caminho? Não fale sobre aquilo que você não conhece, mas se você foi convidado a falar sobre um assunto que você não domina e você tem tempo, 30 dias, 20 dias, uma semana, você vai se debruçar para estudar sobre o assunto. E é tão simples hoje. Qualquer coisa, qualquer assunto que você queira falar, a internet está repleta de gente falando, de textos, de estudos, de vídeos. Você vai lá na internet, estuda um pouco sobre, faz algumas anotações, faz uma espécie de compilação sobre aquele tema. Você, a princípio, faz um estudo, anota todos os pontos mais relevantes, faz um pequeno desenvolvimento em cada um daqueles temas. Você vai aprendendo e quando você for falar, finalmente você já está dominando o tema. Isso te dá segurança. Eu vou colocar uma imagem para você aí, para você fazer um treinamento. Quando você for fazer seus treinamentos, você fixa essa imagem, deixa ela parada, para o vídeo nessa imagem, e fica olhando para essa imagem. Você vai olhar para uma imagem. E você vai fazer os teus ensaios assim, tá? A princípio, não se preocupe em organizar teu discurso. Isso eu vou te dar essas dicas no próximo vídeo. Você apenas vai olhar para essa imagem de uma plateia. Nós sentimos medo diante da plateia? Sentimos. A gente fica sem condição de olhar para os olhos das pessoas? Fica. Um dos testes que nós fazemos aqui no curso de oratória é exatamente esse. Nós fazemos uma dinâmica em que a pessoa obrigatoriamente tem que olhar nos olhos das pessoas e a gente sente um constrangimento geral, uma dificuldade de olhar e manter o olhar fixo nas pessoas. Mas depois que o aluno faz isso, que enfrenta essa situação, ele descobre que era mais simples e mais fácil do que parecia. E aí todo mundo adquire o hábito no curso de olhar nos olhos quando você está falando com as pessoas. Isso é lindo, isso é maravilhoso. É o que cria conexão. Para a pessoa estar sintonizada e conectada com você, um dos pontos mais importantes que é indispensável é o olhar nos olhos. Você vai olhar para essa plateia, para os olhos de cada pessoa dessa plateia e comece a falar com essas pessoas sobre o assunto que você quiser. Despreocupado nesse momento se você está falando de forma organizada ou não, não interessa. Sem se preocupar se o que você está falando seria importante ou não para essa pessoa. Não se preocupa com isso, apenas faz esse exercício. Sempre, faça. E eu vou explicar por que isso é importante. O medo que você tem está lá no seu inconsciente. Cada dia que passa, as suas raízes estão mais fortes dentro do seu inconsciente. Cada vez que você diz ou pensa, não precisa verbalizar, basta pensar. Eu tenho medo de falar em público, você está ratificando, reforçando essa informação para o seu subconsciente. Ele está dizendo para você todas as vezes, você tem medo de falar em público. E quando você afirma que tem medo,
Qual é a sensação que você terá? Medo. É óbvio que você terá medo, porque o teu inconsciente, teu subconsciente está dizendo para você, está ratificando, reafirmando que você tem medo. E você precisa expulsar essa informação do teu cérebro. Para isso acontecer, você vai ter que racionalmente impor essa mudança. Como? Olhando para esta imagem nos olhos de cada pessoa que aparece na foto e vai conversar com essas pessoas, olhando nos olhos delas. Fixando o olhar 1, 2, 3 segundos em cada pessoa, nos olhos de cada pessoa. Essas pessoas estão sorrindo para você. Essas pessoas estão adorando escutar você. E você vai fazer esse exercício, olhando nos olhos de cada uma dessas pessoas da plateia. Jota, mas isso aqui é uma foto. E eu tenho medo de falar em público. Pois é, olha que interessante. Você tem medo de falar em público. Então você tem que enfrentar o público. Para o teu subconsciente, não interessa se o seu público é fictício ou se ele é real. Por quê? Porque todas as informações que chegam no teu cérebro chegam através de imagens, não necessariamente imagens reais. Quando você assiste um filme de terror, te dá medo. Geralmente os filmes passam à noite, tarde da noite. Você está ali, luz apagada, assistindo um filme de terror. Você fica com medo depois? Eu fico, não sei você, mas eu fico. Peraí, mas não é um filme? E o filme não é uma história inventada? É uma história inventada. E eu tenho consciência de que é uma história inventada? Sim, é um filme. Aquilo não é verdade. Pois é. E por que eu sinto medo? Porque o teu subconsciente, que está recebendo a imagem através do que você está vendo e escutando, para ele aquilo é verdade. Ele não tem a capacidade de entender o que é meramente uma mentira de uma verdade. Ele não tem essa competência. Toda informação que chega através do seu olhar vai se fixando no seu subconsciente. Às vezes você chora assistindo o filme. Porque o filme ele tem a imagem, tem o áudio, não é? Muitas vezes uma música de fundo te envolvendo, te emocionando, aquela cena acontecendo, você chega a chorar, chega às lágrimas. Sim ou não? Sim. Mas aquilo é mentira. Pois é. Você pode sentir vontade de comer uma comida olhando a foto da comida. Por que na propaganda, por exemplo, do McDonald's, aparece o lanche lindo e maravilhoso e as pessoas comendo como se fosse algo extremamente delicioso? E aquilo te impulsiona muitas vezes a sair de casa para ir comprar o tal lanche que você viu na propaganda. Mas aquilo é meramente uma imagem, mas para o teu inconsciente não é uma imagem. É algo ali na tua presença. Então, se você não tem um público de verdade na tua frente, não tem problema. Você vai olhar para essa foto, para essa imagem dessas pessoas olhando para você, vai fazer o exercício repetidas vezes. O teu subconsciente, o teu antigo ego, esse medroso do seu ego, esse que te impede de falar em público, que te atrapalha, ele vai ficar confuso. Você vai enganar o teu ego, você vai enganar o teu subconsciente. Ele vai pensar assim, imagina, que negócio é esse? Você sempre tremeu na frente das pessoas, você nunca conseguiu falar na frente das pessoas, não consegue olhar nos olhos delas. Como é que você está fazendo isso agora? Percebe? Você está enganando o teu subconsciente, é uma enganação positiva para expulsar aquilo que te atrapalha, que te impede. Faça esse exercício repetidas vezes. Eu fiz, é uma das formas com a qual eu consegui superar o meu medo de falar em público, porque o teu subconsciente não tem capacidade de discernir a fantasia da realidade. É por isso que ao assistir um filme, você pode se emocionar, chorar, sentir medo, sentir raiva, mesmo sabendo que se trata de uma ficção.
Porque para o teu subconsciente o que importa é a imagem, como ela chega. Você vai encontrar alguma dificuldade, porque o teu velho ego, ele vai se impor. O velho ego vai fazer você acreditar que você está fazendo algo ridículo. Ele vai dizer: que bobagem é essa? Que perda de tempo é essa? Olhando fotografia, falando por uma foto de plateia. Você ficou louco? O teu subconsciente, o teu velho ego vai fazer você esmorecer, perder a motivação, desanimar e desistir, porque ele está confortável. É mais fácil você fugir daquela situação do que enfrentá-la. Eu sei que ao chegar na frente das pessoas eu vou tremer, eu vou ficar com medo, eu vou ficar ofegante, vai me dar branco. Eu já sei de antemão que isso vai acontecer, então é mais fácil, em vez de eu enfrentar essa situação que é bem desagradável, eu vou cair fora. O teu velho ego está plantando isso na tua cabeça, te fazendo acreditar nisso. Então o teu velho ego vai dizer: o J. Duarte falou uma besteira, mandou eu olhar para uma fotografia e falar para a fotografia. É isso que o teu velho ego vai fazer. E se você acreditar no teu velho ego, você não vai mudar, você não vai superar. Não vai superar. É por isso que eu estou dizendo a você: aproveita esta oportunidade, esta dica que eu estou dando a você, vença o medo. Primeiro, consciente de que o medo veio da infância. Faça uma avaliação, uma reflexão, volte no tempo da memória e procure se lembrar de situações que te puseram medo. Adultos que te agrediram verbalmente ou até fisicamente, pessoas que mandaram você calar a boca, pessoas que nunca se importaram com o que você tinha para falar. Lembra da escola, que na escola a professora mandava calar a boca para não falar nada porque atrapalhava o outro. E a avaliação do que você aprendia na comunicação, porque português, aprender a escrever e a ler na escola é aprender comunicação, é aprender a formar palavras, frases, discursos inteiros, né? Só que falar não era importante só escrever. Então, começa a fazer essa reflexão, começa a entender de onde vem a tua insegurança lá. E a dificuldade que você tem de olhar nos olhos das pessoas. Por quê? Essas imagens de pessoas carrancudas, sisudas, essas pessoas da plateia vão te remeter a situações desagradáveis do passado e vão te pôr medo. E o medo vai trazer uma situação constrangedora para você, porque vai fazer você transpirar, tremer. Você vai ficar com medo, porque as pessoas vão olhar, vão ver que você está tremendo, que você está insegura. Então vamos por parte. Nesse primeiro momento, você apenas faça uma reflexão sobre os motivos que te trouxeram o medo e faça esse exercício a princípio sem se preocupar em organizar teu discurso, qualquer coisa do tipo. Apenas converse com as pessoas que estão na imagem. Fale diversas vezes, treine o seu discurso olhando nos olhos dessa plateia, para o medo ir embora. Uma boa comunicação é que vai determinar sucesso nas suas vendas, nos seus negócios, na captação de clientes, sucesso nos seus relacionamentos interpessoais, seja na sua família, na sua casa, na sociedade, no seu clube, com o seu grupo. Não importa. Se você quer melhorar a comunicação, porque você entende que quem se comunica bem acaba obtendo sucesso nos relacionamentos, isso é importante para você, então faça realmente o que eu estou te pedindo e me acompanhe sempre, Eu vou trazer informações preciosas de como é que você desenvolve uma argumentação, de como é que você convence as pessoas, de como é que você melhora o relacionamento seu com o teu filho, com a tua filha, com o teu pai, com a tua mãe, com o teu funcionário, com o teu patrão, com o teu namorado, com a tua namorada, com os teus irmãos. Se você quer saber como melhorar esse relacionamento, me acompanhe nos próximos vídeos.